Salomão. Crescimento do reino e a construção do templo. Salomão não herdou apenas um reino, herdou uma visão. Davi havia estabelecido as fronteiras, derrotado os inimigos e acumulado riquezas. Agora, cabia a Salomão transformar Israel de uma nação guerreira em um império comercial e cultural que rivalizaria com as grandes potências da época. E ele fez isso com maestria, usando não espadas, mas sabedoria, diplomacia e estratégia econômica. Salomão reorganizou completamente a estrutura administrativa de Israel. Dividiu o reino em 12 distritos, cada um governado por um oficial responsável por fornecer provisões para a casa real durante um mês do ano. Era um sistema de tributação eficiente que garantia suprimentos constantes, sem sobrecarregar nenhuma região específica. A provisão diária para a mesa de Salomão era impressionante. 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto sem ovelhas, além de veados, gazelas, corças e aves cevadas. Não era apenas alimentar a família real, mas manter toda a corte, oficiais, servos e visitantes estrangeiros que constantemente vinham observar a glória de Israel. Salomão expandiu o comércio internacional de forma sem precedentes. Fez aliança com Irão, rei de Tiro, estabelecendo rotas comerciais marítimas. Construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, no Golfo de Acaba, que navegavam até Ofir, trazendo ouro. 420 talentos de uma só vez. Seus navios, junto com os de Irão, faziam viagens de 3 anos, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão também controlava as rotas terrestres de comércio. Importava cavalos do Egito e Queve, e carros do Egito. Revendia cavalos a todos os reis dos heteus e da Síria. Era um intermediário comercial estratégico, posicionado geograficamente entre grandes impérios, lucrando com cada transação. A riqueza acumulada era astronômica. Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro, além dos impostos dos mercadores, comércio dos negociantes e de todos os reis da Arábia e governadores da terra. Fez 200 escudos grandes de ouro batido, usando 600 ciclos de ouro em cada escudo. Fez 300 escudos menores de ouro batido, usando 3 minas de ouro em cada um. Colocou-os na casa do bosque do Líbano. Fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado, braços de cada lado do assento, 2 leões junto aos braços, e 12 leões sobre os 6 degraus de cada lado. Nunca se fez obra semelhante em reino algum. Todos os utensílios de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Nada era de prata, pois esta não tinha valor algum nos dias de Salomão. A prata era considerada comum como as pedras em Jerusalém, e os cedros eram tão abundantes quanto os sicômoros. Salomão também investiu pesadamente em infraestrutura militar e defesa. Tinha 40.000 estrebarias de cavalos para seus carros e 12.000 cavaleiros. Edificou cidades armazéns, cidades para os carros e cidades para os cavaleiros. Fortificou Hazor, Megido e Gezer, construindo muralhas, portões e sistemas de defesa sofisticados. Reconstruiu Bate-Horim, de baixo e de cima, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. Sua engenharia militar era tão avançada que arqueólogos modernos ainda estudam as estruturas que ele construiu. Mas todo esse crescimento econômico, comercial e militar tinha um propósito maior: criar as condições ideais para realizar o sonho de Davi, construir uma casa permanente para Deus. Davi havia juntado materiais, mas Salomão executaria o projeto. No 4º ano de seu reinado, no mês de Ziv, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Era 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Um número simbólico e significativo. Salomão mobilizou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao Líbano em turnos de 10.000 por mês. Um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adorão estava sobre essa leva. Havia 70.000 carregadores
e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, além de 3.300 oficiais que supervisionavam o trabalho. Ordenaram que cortassem grandes pedras, pedras de valor, pedras lavradas, para fundamentar a casa. Os construtores de Salomão, os de Hirão e os Gebalitas, as lavraram e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. O templo que Salomão construiu tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente tinha 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Fez janelas de grades fixas. Edificou câmaras laterais, ao redor das paredes. A casa toda foi revestida de cedro por dentro, desde o soalho até as vigas do teto. O soalho foi revestido de cipreste. Preparou o Santo dos Santos no interior, um cubo perfeito de 20 côvados, em cada dimensão, revestido de ouro puríssimo. Toda a casa foi revestida de ouro, até o altar, que pertencia ao Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa de cada querubim tinha 5 côvados, de modo que da ponta de uma asa até a ponta da outra havia 10 côvados. Ambos os querubins eram do mesmo tamanho e da mesma forma. Colocou-os no meio da casa interior, com as asas estendidas de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro tocava outra parede, enquanto suas outras asas se tocavam no meio da casa. Revestiu os querubins de ouro. Todas as paredes da casa, tanto internas quanto externas, foram esculpidas com figuras de querubins, palmeiras e flores abertas. O soalho da casa foi revestido de ouro. Para a entrada do Santo dos Santos, fez portas de madeira de oliveira. Para a entrada do templo, fez portas de cipreste. Ornamentou tudo com ouro, estendendo-o sobre os querubins e as palmeiras. No pátio, fez o altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Hirão, o artífice enviado pelo rei de Tiro, fundiu o mar de metal fundido, uma enorme bacia circular de 10 côvados de diâmetro, 5 de altura e 30 de circunferência. Tinha a espessura de uma mão, a borda era trabalhada como a de um cálice como flor de lírio, comportava 2.000 batos. Estava sentado sobre 12 bois de metal, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Fez também 10 bases de bronze e 10 pias sobre elas. Fez os utensílios, as panelas, as pás e as bacias. Fez as colunas, os capitéis, as romãs, os candelabros de ouro puro, as taças, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros, tudo de ouro finíssimo. Levou 7 anos para completar a construção. Quando ficou pronta, Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos e os chefes das famílias dos filhos de Israel, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi. Todos os homens de Israel se reuniram perante o rei na festa do 7º mês. Os sacerdotes tomaram a arca e a trouxeram para cima, junto com a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados. O rei Salomão e toda a congregação sacrificaram tantas ovelhas e bois que não se podiam contar. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança no seu lugar, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em nuvem escura. Certamente, edifiquei uma casa para tua morada, assento para tua eterna habitação. Salomão voltou-se e abençoou toda a congregação de Israel. Depois, ajoelhou-se perante todo o povo, estendeu as mãos ao céu e orou uma das orações mais profundas já registradas. Disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos, que andam com todo o coração diante de ti. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus,
não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Pediu que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar, orações de perdão, de libertação de inimigos, de chuva em tempos de seca, de cura de pragas, de estrangeiros que viessem de terras distantes. Era uma oração universal que reconhecia tanto a transcendência quanto a imanência de Deus. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor encheu a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e deram graças ao Senhor. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Aquela noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestilência entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era uma promessa condicional ligada à obediência. O templo estava completo. O sonho de Davi estava realizado. Israel tinha não apenas crescido em riqueza e influência entre as nações, mas agora possuía o que nenhuma outra nação tinha: uma casa onde o Deus Altíssimo havia prometido habitar. A glória de Salomão e a glória do templo atraíam visitantes de todo o mundo conhecido. Reis e rainhas vinham ver, ouvir e maravilhar-se. Israel estava no auge de seu poder, prosperidade e prestígio internacional. Era a era de ouro que Deus havia prometido: paz, riqueza e adoração centralizadas no Templo de Jerusalém. Amanhã teremos mais um vídeo neste canal. Deixe uma curtida e inscreva-se para não perder as novidades.